A mensagem hoje será sobre espiritualidade. Antes de você fazer julgamento sobre espiritualidade, ou achar que não tem poder, que não existe, claro que existe. Só que tem os devidos cuidados e tem que entender como funciona. Não é de qualquer jeito. Então aqui a gente tem 4 cartas do baralho cigano. A âncora, a montanha, o caixão, a foice e a última é uma mensagem de reflexão. Mas antes de passar qualquer mensagem, primeiramente, vocês sabem que eu trabalho com radiestesia, por isso que eu estou com o pêndulo aqui. Sou operadora de mesa radiônica. E aqui eu coloquei os nomes, os seguintes nomes. Meus clientes, meus seguidores, né, meus seguidores do Facebook, Instagram e o YouTube. Eu vou fazer uma energia geral de todos vocês que já fizeram o trabalho, que só passaram por consulta, ou aquele que só gosta de ver meus vídeos, porque eu sei que tem muita gente, né, que gosta de ouvir o que eu tenho para falar. Então eu vou captar a energia de todos vocês. Primeiro eu vou pedir o pêndulo aqui. Pêndulo, por favor, capte as energias de todos os meus clientes, meus seguidores do Facebook, Instagram e do YouTube. Que ele vai captar. Eu não preciso ter pressa, até porque ele está captando muitas pessoas ao mesmo tempo. Na hora que ele achar melhor, ele vai parar. Que ele está diminuindo a frequência. Ok, pêndulo, gratidão. Pêndulo, me mostre aqui a porcentagem de energia. Primeiro eu quero saber a energia dos meus clientes, dos seguidores, do Facebook, do Instagram e do YouTube. Estão com a energia baixa, sim ou não? Aqui ele me responde sim. E aqui tem um nome, Pêndulo. Eu quero que você aponte exatamente para o nome que tem. Tem um sim e tem um não. E aqui eu vou aguardar, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui é o nome sim. Ele está apontando para aqui. Então, a energia de vocês estão baixa, né? Eles estão com energia de mais ou energia de menos? Ou seja, hipoativo ou hiperativo? Vamos ver. Ele vai girar de novo. E uma hora ele vai apontar para algum lugar. Eu não preciso ter pressa. Eu tenho, olha, hipoativo, que significa que a energia está baixa demais. Com essa energia baixa, né, que está falando aí, hipoativo, né, tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio fala sobre a espiritualidade enfraquecida, você não sente vontade de fazer nada, como se você tivesse já com o começo de uma depressão. Então, isso é muito importante a gente rever, equilibrar chakras. Isso é uma coisa muito séria. Mas vamos dar continuidade às mensagens, que ela é bastante grande hoje. Você nem pode estar com energia alta demais, nem baixa demais. Tem que estar aqui, ó, exatamente equilibrado. E aí tem que apontar por aqui. Tem chakras dessas pessoas aqui nas quais eu citei que estão bloqueados, sim ou não? Ele diz que sim. Qual o chakra que mais está bloqueado no momento? Me aponte com atenção, que é o chakra básico. O chakra básico, gente, né, o chakra raiz. Ele fala sobre bloqueios, hipoativo ou hiperativo e consequências disso, né? Então, essa é a raiz da fundação, da âncora e do seu ser. Tudo que você sentiu, espiritualidade enfraquecida, bloqueios, ciclos repetitivos, trabalhos que não deu certo, começa exatamente aqui, nesse centro. Então, eu vou explicar profundamente para vocês entenderem melhor. Então, o que é o chakra básico? Como eu já falei, dentro da gente tem pontos de luz. Cada ponto de luz tem uma cor e cada cor simboliza
é uma consequência da vida da gente. E o chakra raiz, a cor dele é vermelha, ele fica na localização da base da coluna, no cóccix, na região pélvica, entre o ânus e o órgão genital. O elemento dele é o elemento terra. A cor forte dele é o vermelho. E a função principal dá segurança, enraizamento, conexão com a vida, direito de existir, estabilidade, sustentação para toda a energia que sobe para os outros chakras. Ou seja, se o meu chakra raiz está bloqueado, consequentemente ele vai começar a desequilibrar os outros. Então, por isso é muito importante a mesa radiônica, é onde a gente faz o alinhamento dos chakras. Mas vamos dar continuidade a esse vídeo. Bom, a gente já olhou isso aqui, gratidão, Pêndulo, pela mensagem. Agora, vamos passar para a mensagem. Primeiramente, eu vou deixar essa carta aqui e vou botar essa aqui em cima. A gente vai começar a leitura com a carta da âncora. Em seguida, a gente lê as demais. E, por último, a gente fala sobre espiritualidade. A primeira carta que saiu foi a carta da âncora. Vamos entender porque sua espiritualidade está travada, né? A âncora está representando a crença que virou corrente. O que é a crença? É tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta. Então, ela deveria ser a fé, a segurança, o porto firme, a conexão com o divino, com o sagrado, mas na sombra aqui ele é o oposto. Você transformou suas verdades espirituais em dogmas rígidos, medo de mudar, apego ao que já deu certo anos e hoje só te aprisiona. Então, suas crenças não mais elevam, elas dizem, isso é assim e nunca muda. Eu não mereço mais. Espiritualidade para vocês é sofrer para valer a pena alguma coisa. Então, suas crenças estão muito enraizadas. Você precisa mudar isso, né? E tudo isso enfraquece sua luz porque você se amarra a si mesmo, você se amarra ao passado, ao que já morreu e ao que não te serve mais. A energia fica parada e sem fluxo. Por que os trabalhos não dão certo? A energia do pedido fica presa como uma âncora. Ela não sobe, não chega ao plano superior, fica estagnada, presa em suas próprias limitações. Agora vamos para a segunda carta, que é a carta da montanha, que fala sobre bloqueio que você cria casca. A montanha é proteção, ela é paciência, mas ela também é lentidão. Mas aqui é defesa excessiva, isolamento energético, casca grossa que fecha o coração e a aura. Você construiu uma muralha para não ser ferido. Mas essa muralha também impede que as bênçãos cheguem até você e que os guias te tragam luz. É a espiritualidade no modo reserva. Você ora, faz rituais, mas com o coração meio fechado, pensando, será que vai dar certo? Já tentei tantas vezes. Essa descrença interna é uma maior barreira invisível que vem atrapalhando os teus caminhos. Então, mesmo você fazendo tudo, as coisas começam a dar devagar ou parar de vez. Você não consegue receber essa bênção. Então, ciclos repetem porque você não deixa a vida te atravessar completamente. Só entra o que cabe na sua casca estreita. Então, a energia está fraca, o trabalho termina se desfazendo, você desfaz a corrente, e o que você chama de não encontra um espaço, fica tudo vazio, fica aberto, sem receber nada. Terceira carta que entra agora é o caixão, que ela fala sobre o ciclo morto que você insiste em carregar. Símbolo de fim, de esgotamento, energia velha, passado e não enterrado.
Não é uma morte física, é uma morte espiritual parcial. Crenças e laços que já se perderam toda a força, mas você ainda carrega como se fosse um tesouro. Aqui mora o principal motivo. Você enterrou a esperança, mas não enterrou o que te causou a dor. Ciclos se repetem porque você não fechou de verdade. Mágoas antigas, dívidas energéticas, coisas que você não cumpriu com a sua espiritualidade, pactos silenciosos, influências de pessoas ou linhagem que surgem na sua vitalidade. Sua espiritualidade enfraqueceu porque você carrega o caixão nas costas. Tudo que já morreu continua pesando, ocupando um lugar que deveria ser de renovação. Os trabalhos caem por terra porque eles tentam plantar no solo onde você ainda traz como fosse um cadáver energético. A terra não é mais fértil, apodrece, e o que você pede é como acender uma vela em cima de um lixo. A fumaça sufoca a luz. E vamos para a próxima carta. Chegou a hora da verdade. Vamos falar sobre a foice. É o corte que você sempre adia, sempre deixa para depois. É a decisão, é a separação brusca, é a limpeza radical. Mas na sua cabeça, ela parece como um corte que falta o medo de romper o que te destrói. Você sabe exatamente o que precisa deixar para trás, mas na sua cabeça você diz: eu não consigo. É um vínculo que te suga, uma rotina espiritual mecânica sem alma, um medo ancestral de brilhar. Mas você segura essa foice sem cortar. Prefere sofrer o conhecido do que encarar a liberdade desconhecida. E esse medo corta a sua própria energia, corta a sua ligação com seus ancestrais, com seus guias, corta a manifestação dos seus pedidos. Tudo que você quer, você está cortando, porque você não consegue fazer o que tem que ser feito. Sem corte, não há renascimento. Sem separar o joio do trigo, a espada continua ferindo a você mesma, ao invés de defender e te limpar. Então, por que tua fé está enfraquecida? Porque falta o fluxo da âncora, falta a energia da montanha, a energia estagnada, sem ir e vir, como um divino. A conexão que se torna um fio fino, fraco, quase cortado. A sobrecarga do caixão, carregando, consome toda a sua espiritualidade, toda a sua vitalidade. O que deveria nutrir, hoje só suga você. A descrença disfarçada de paciência. Você repete: eu estou esperando a hora. Mas essa hora não chega, porque você não dá espaço, você não abre espaço para isso. Então, por que os ciclos se repetem sem parar? Você não conseguiu o fim. O caixão pede sepultamento. A foice pede corte, mas a âncora segura tudo e a montanha se esconde da mudança. É como girar a mesma roda. A situação muda de roupagem, mas a causa interna continua a mesma. Suas crenças dizem: é assim mesmo, um dia chega. Então sua realidade responde exatamente isso que você pensa. Não é desse jeito. É porque nenhum trabalho e nenhuma oração e nenhum ritual dá certo para você, porque a sua energia não mente. O universo, os seus guias, responde o que você é, não o que você fala ou o que você faz de forma mecânica. Você faz trabalho com mão direita, mas com a esquerda você segura a corrente da âncora e segura a tampa do caixão, segura a foice sem cortar. A energia enviada retorna vazia ou fraca, porque não há receptividade limpa. E a montanha fecha a tua aura. O caixão polui o teu campo áurico e a âncora puxa tudo de volta para o velho padrão. É como encher um balde com um buraco no fundo. Por mais água que coloque, nunca vai ser enchido.
E para fechar com chave de ouro, a última carta de reflexão, espiritualidade. Mas afinal, o que é espiritualidade de verdade? Essa carta não fala de sentir paz interior ou estar conectado com a natureza. É uma coisa genérica. Ela fala sobre a linguagem do Orum, que é o céu, e do Aie, que é a terra, da linha de sangue, do juramento, da obediência, exatamente como ensina Ifá, como ensinam os velhos babalorixás, ialorixás, juremeiros, rezadeiros, que carrega axé limpo. Espiritualidade é reconhecimento, é submissão, é aliança. Não é religião de igreja, não é regra do homem, não é mercadoria. É o laço sagrado que você faz com quem é maior que você, como Olodumare, que vocês chamam de Deus, com os orixás, que são deuses africanos, como Egungun, como os caboclos, como os guias que vieram antes de você, como a floresta que guarda o segredo da vida. Na sabedoria da carta e da tradição, você não manda nas entidades. Não é você que manda. Você é o iniciado, você é o filho, você é o servidor. Quem tem poder, quem decide, quem concede a divindade, não é você. Você se aproxima para pedir proteção, direção, correção, não para dar ordens nele. É contrato e não aluguel. Quando você recebe o axé, quando você toma o assento, quando você molha a cabeça, assinam um pacto eterno. Eles cuidam de você e você respeita, você obedece, você guarda os segredos e vive de acordo com os caminhos certos. Não vale uso que é preciso o abandono quando mais eu quero, né? É a transformação, não a vantagem. A espiritualidade não existe para facilitar a sua vida ou para resolver o que te incomoda. Ela existe para ajeitar o seu destino, para limpar seus erros, alinhar o seu ori com a verdade. Se você não muda por dentro, não serve de nada a vela, a cachaça, a oferta, o bori, a iniciação, o axé não sobe, ele volta vazio. Por que a espiritualidade está enfraquecida hoje? A carta aponta com clareza o erro principal que você denuncia. As pessoas perderam o respeito e trocaram a aliança por comércio. Acha que o santo, o guia, o orixá é um escravo de serviço, é uma lâmpada mágica que tem que obedecer o seu desejo porque você acendeu, porque você ofertou algo, ou você fez alguma oferenda e entregou na natureza. As cartas explicam exatamente por que isso faz a espiritualidade secar e morrer. Vocês confundem servir com mandar. Acham, eu dou o presente, então a entidade tem que me dar o que eu quero. A verdade da floresta e de Ifá, o orixá não aceita a ordem, não negocia favor, não trabalha troca barata. A oferenda é um reconhecimento, gratidão, sinal de respeito, não pagamento de salário. Quando você chega com arrogância, achando que tem poder sobre o que é invisível, o axé fecha, a porta tranca, a força some. A espiritualidade enfraquece, porque ela não se deixa se dominar por vaidade humana, um egocentrismo, é isso que o ser humano é. Ele acha que ele está acima das entidades e das divindades. Vocês vê tudo como uma fórmula mecânica, não como a vida. Acha, acendi uma vela, está resolvido. Joguei a cachaça na encruzilhada, o trabalho já deu certo. Fiz um ritual, estou protegido para sempre. A carta grita,
Floresta viva não funciona como fórmula. Orixá não é máquina, não é objeto. Não é você apertar o botão e ver o resultado. Uma oferenda feita com o coração sujo, com mentira, com ódio, com a intenção de usar o santo, o orixá, para fazer mal, para ganhar vantagem e injustiça, isso só apodrece ali mesmo, trazendo peso e não alívio. A espiritualidade morre quando você trata o sagrado com truque, como feitiçaria barata. Elas entram na caminhada por interesse e não pelo chamado. Então, esse é o grande erro de vocês. A maioria das pessoas causa enfraquecimento na espiritualidade porque não foram chamadas. Não tem linha, não tem preparo, não passaram por iniciação séria. Procura os babalorixás, as ialorixás, os juremeiros, os rezadeiros, só quando a coisa aperta. Só quando o problema é grande, quando a justiça falhou. Quando melhora, esquecem, não obedece às proibições, zomba do que é santo, vive fora da lei e da tradição. Na sabedoria da carta, a espiritualidade que vem só como do quero e não dou chamada, é como se diz, vocês estão muito equivocados e estão naquela situação. Venha nós ao meu reino, mas seja a vontade das entidades e das divindades, nada, né? Então, essa carta da espiritualidade, ela ensina que o pacto não é um aluguel, é uma troca de camisa. Como você joga fora o que recebeu, nega o que te protegeu, troca a fé como troca de sapato, corta o próprio cordão umbilical com a espiritualidade. A espiritualidade enfraquece porque você mesmo que corta a linha que rejeita a sua origem, que trata seu próprio destino como algo descartável. Orixá espera obediência, não lealdade só nos momentos bons. Não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos chegar ao final desse vídeo, porque ficou um vídeo muito grande, é como eu já tinha explicado, mas eu quero que vocês entendam como é que funciona a espiritualidade. E se você se conectou com tudo que eu falei aqui, deixa nos comentários, eu me conectei com essa energia. Deixa o like, comente e compartilhe. E axé para todos.